A televisão é o palco de muitos momentos memoráveis, mas nem todos eles acontecem conforme o esperado. Em meio a risos, aplausos e grandes produções, os climões se tornam aqueles instantes em que o desconforto é sentido através da tela. A tensão é evidente e a situação fica no mínimo embaraçosa. Quem nunca assistiu a uma troca de farpas ao vivo, uma gafe que deixou todos sem reação ou uma discussão inesperada que virou o assunto do dia, serão esses momentos que você vai assistir aqui hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é Maiores Climões da TV. Silvia Alves, apresentadora do telejornal Cidade Alerta de Goiás, ela é muito conhecida por seu jeito engraçado e sincero de apresentar o programa. Sua sinceridade e, digamos, intimidade com a produção acabam trazendo momentos tensos durante o ar e, claro, viralizam pela internet. Nesse exemplo, Silvia agradecia pela audiência do programa de forma descontraída quando percebeu que o câmera a filmava por inteiro na tela, mostrando suas pernas. Rapidamente, ela pediu para que ele subisse a câmera, já que não fazia sentido filmá-la daquela forma naquele momento. Ouvindo o pedido, meio irritado, o câmera subiu a imagem, não mostrando mais as pernas e aparentemente tudo ficou normal. No entanto, essa cena, ao vivo, instantaneamente passou a circular na internet, com muitas pessoas apontando um certo climão entre ela e o cameraman. Estado de Goiás. Obrigada de verdade. Não é pra mostrar as pernas, é pra subir, meu filho. Não tinha nada a ver com a perna com vestido. Como se trata de Silvia, que, como dito antes, é uma mulher muito bem-humorada e sincera, muito se especula que foi uma possível brincadeira entre ela e o cameraman, já que ela tem uma boa relação com todos da equipe. Durante a exibição do programa da Xuxa, que era muito popular nos anos 90, a apresentadora estava no palco junto com Fausto Silva, o Faustão, quando decidiu contar uma piada que, convenhamos, não era nada apropriada para um programa infantil. O programa acontecia normalmente, até que a rainha dos baixinhos pediu para contar uma piada. Ela começou, porém, a piada era claramente para adultos, e mesmo assim ela a contou em seu programa infantil. O clima ficou tão tenso que até mesmo Faustão, muito conhecido pelo bom humor e por falar muitas besteiras, repreendeu a Xuxa no mesmo instante, avisando ao vivo que aquilo precisaria ser editado de alguma forma, caso contrário poderia dar algum problema. Tinha uma mulher que era muito metida, uma mulher que chama Carla. Aí perguntaram pra ela, e aí, Carla, deu pra passar na prova? Ela falou, dei. Esse momento, que ficou marcado como uma das grandes gafes e climões da história da TV, é relembrado até os dias de hoje. Ver o Faustão falando que aquilo ali era um programa infantil acabou fazendo com que se tornasse uma situação bem constrangedora pra Xuxa. Esse programa infantil, olha o que essa mulher tá fazendo aqui, ó. Ô, Marlene, vai editar isso aí que vai dar uma confusão. Sofia Charlotte marcou presença na segunda noite do Rock in Rio 2024 e se irritou com a pergunta de um repórter quando estava na área VIP do festival. Um repórter do programa Fofocalizando do SBT abordou a atriz e perguntou se beijo técnico poderia ter língua. Desconfortável e irritada, a atriz teve uma reação negativa, chamando a pergunta de deselegante e criticando a mídia que questiona o trabalho e o profissionalismo dos atores. O repórter, chamado Rodrigo Assis, levantou um beijo que o personagem de Nicolas Prates deu na personagem de Agatha Moreira na novela da TV Globo Mania de Você, e decidiu perguntar aos presentes no festival sobre a questão. Porém, a Sophie não gostou e o climão foi destaque na internet. Beijo técnico, você acha que tem ou não que ter língua? Ai, amor, é tão deselegante essa sua pergunta. Por que eu tô te perguntando isso? Essa semana... Deixa eu terminar de responder. Existem várias técnicas, vários atores têm seus métodos, cada projeto é de um jeito. Rodrigo ainda tentou explicar o motivo da pergunta, percebendo que a atriz não havia gostado, mas já era tarde demais. Ela não deixou que ele explicasse e pediu para que ele a deixasse acabar de responder e desabafar. Mais uma vez, o repórter Rodrigo Assis do Fofocalizando passou por um momento constrangedor ao tentar entrevistar Fátima Bernardes em um evento. Ao ver a repórter e a apresentadora chegando, ele correu para tentar uma entrevista, porém ele foi completamente ignorado por ela, que fingiu que o repórter não existia. Foi de fato bem constrangedor. Rodrigo estava sozinho, sem disputa com outro programa ou emissora pela entrevista, o que teoricamente tornaria tudo mais fácil, já que teria toda a atenção dela. Mas ele não contava que Fátima não responderia uma pergunta sequer e passaria reto por ele, deixando claro que não queria ser entrevistada naquele momento. Agora não dá.
Fátima, fala pra gente do seu novo projeto. O The Voice acabou de ver, fez aniversário recentemente. Rodrigo perguntou sobre novos projetos e comentou sobre o aniversário de Fátima, que tinha ocorrido algumas semanas antes, mas ela não deu atenção ao repórter, que até tentou por alguns instantes ir atrás dela, mas percebendo que ela não falaria, desistiu e a agradeceu. Para dizer que Fátima não disse nada, ela pelo menos respondeu ao agradecimento dizendo de nada, e só. Obrigado, viu? Obrigado. Essa foi a única coisa que Fátima disse ao pobre repórter. Tim Maia foi um lendário cantor brasileiro muito conhecido não só por seu indiscutível talento, mas também pela sinceridade e momentos de mau humor que não tinha problema em exibir publicamente. Tim Maia teve diversas polêmicas ao longo de sua trajetória e uma delas foi relacionada à sua palavra e compromissos com seus shows contratados e participações em programas. Por diversas vezes, mesmo contratado para cantar em uma casa de show ou acordado para participar de um programa, ele não comparecia e deixava para avisar de última hora, criando muitos atritos por isso. Em meio a essa polêmica, ele deu uma entrevista para o repórter Francisco, que não podia deixar de perguntar sobre a situação. O repórter contou a Tim Maia que circulava entre as emissoras e casas de shows, que para contratá-lo era preciso ter muita coragem, afinal ele comparecia quando bem entendia. O mais surpreendente é que Tim ri da situação e confirma com todas as palavras que realmente não comparecia a algumas apresentações por vontade própria. Algumas pessoas dizem que dono de casa de shows corajoso é aquele que contrata o Tim Maia para se apresentar, porque além de correr o risco de ele não aparecer para fazer o show completo, pode enfrentar o mau humor do artista. Isso é verdade, Tim? Totalmente verdade, viu, Francisco? O repórter ainda perguntou se aquilo não prejudicaria sua carreira. E rindo, o cantor respondeu que já estava com muitos anos de carreira e que se isso o prejudicasse naquela altura do campeonato, não ia dar em nada. Isso não pode se prejudicar na sua carreira? Eu já tenho não sei quantos anos de carreira, se prejudicar também agora, não vai acontecer quase nada. A entrevista é relembrada até os dias de hoje pela sinceridade e o bom humor do cantor. Muitas pessoas também fazem questão de relembrar a vez em que ele deveria se apresentar no programa do Faustão ao vivo, mas de última hora ele decidiu não ir, alegando estar cansado. O Faustão, rindo da situação, mencionou isso ao vivo, e o momento só comprova que realmente o cantor não se importava muito com seus compromissos. O Tim Maia ligou aqui e falou, fala pro Faustão que eu não vou hoje não, viu? Tô meio cansado. Então, ó, Tim Maia não vem não, viu? No quadro Se Não Fosse Você, do Domingo Show, exibido na Record em 2016, Rafinha Bastos era o protagonista e convidado do programa, que exibiu sua família e a relação de Rafinha com seu pai. Tudo estava emocionante, porém ao pedir a palavra, Rafinha não se mostrou muito contente com o que estava acontecendo e um certo clima ruim ficou no ar. Tudo começou no palco, já emocionado ao ver sua família pela matéria. Rafinha então pede a palavra. Nesse momento, o sonoplasta do programa coloca uma melodia triste de piano ao fundo. E imediatamente Rafinha, irritado, pede para que aquilo fosse retirado. Geraldo, o apresentador do programa, então questiona se Rafinha achava a situação sensacionalista. Ele revela que não só a melodia, mas tudo o que tinha sido mostrado de sua família estava sendo sensacionalista. Ele complementa dizendo que jamais deixaria sua família ser exposta daquele jeito na TV, mas que entendia a situação e não era uma crítica, apenas uma observação. Eu não vim aqui para limpar barra nenhuma. Eu não... Tira o piano, por favor. Posso pedir para tirar esse piano? Fica sensacionalista? Não, fica assim, fica o quê? Não, Geraldo, o sensacionalista foi tudo o que eu vi. Mas isso desencana, isso não é a grande questão. Particularmente, nunca ia aceitar a exposição da minha família na televisão. Claro que, ao vivo, pedir a retirada da melodia de fundo em sua fala já criou um imenso clima tenso no estúdio que foi se agravando à medida que ele ia falando com sinceridade. Algo que sempre foi parte de sua personalidade. Esse momento é relembrado até os dias de hoje. O episódio em que Marcelo Rezende ligou ao vivo para Gugu Liberato aconteceu em 2003 e ficou marcado como um momento tenso na televisão brasileira. Na época, o programa de Gugu, o Domingo Legal, exibiu uma matéria polêmica em que supostos integrantes da facção criminosa PCC apareciam em um vídeo fazendo ameaças a celebridades, incluindo o próprio Marcelo Rezende, que era um jornalista investigativo bastante conhecido por suas reportagens sobre o crime organizado. Quando o vídeo foi
foi ao ar, surgiram imediatamente dúvidas sobre sua veracidade. Muitos começaram a questionar se o vídeo realmente mostrava membros do PCC ou se era uma encenação. Marcelo Rezende, que na época estava na Rede TV, ficou revoltado e decidiu esclarecer a questão ao vivo. Durante seu programa, ele ligou diretamente para Gugu Liberato para confrontá-lo sobre a matéria exibida no Domingo Legal. Marcelo questionou a autenticidade do vídeo, alegando que era uma farsa e que Gugu deveria ter mais cuidado com o tipo de conteúdo exibido. A ligação ao vivo foi tensa, com Marcelo Rezende exigindo respostas e criticando o programa de Gugu por dar espaço a algo que, segundo ele, era claramente falso. Gugu tentava se explicar dizendo que a produção do programa o fez acreditar que era real e que o contato de onde teriam conseguido os supostos integrantes era confiável. No entanto, de nada adiantou e Marcelo ficou muito irritado ao vivo. Os dois mascarados são da facção criminosa PCC. Eu sou obrigado a acreditar em quem, Marcelo? Então o senhor está me dizendo de que uma reportagem desse teor, que coloca em risco e ameaça a vida de várias pessoas. Após a grande repercussão negativa, investigações confirmaram que o vídeo de fato foi uma montagem e a televisão SBT foi multada pela exibição do conteúdo. O próprio Gugu Liberato se desculpou publicamente e o episódio é lembrado como um dos momentos mais polêmicos da história da televisão brasileira. Maria Gabriela protagonizou um momento tenso ao entrevistar Cazuza no famoso programa De Frente com a Gabi. Na época, mais precisamente em 1988, circulavam muitas notícias sobre o cantor estar com AIDS. Tudo isso era devido ao surto da doença misturado à sua perda de peso repentina, que era uma característica da enfermidade. Sabendo da situação, a jornalista perguntou ao cantor sobre os boatos de que ele estava com a doença, mas visivelmente desconfortável, Cazuza afirmou que não estava e que tinha apenas tido um problema sério nos pulmões que afetou a sua aparência. Era possível notar o clima tenso na resposta do cantor, que tentava levar a situação com leveza. Tá sempre muito associado o teu nome a AIDS. AIDS, né? Você tá aidético? Não tô aidético, não. Eu tive um problema muito sério, entendeu? Eu tive uma coisa de pulmão seríssima. Realmente eu achei que eu tivesse com AIDS. Como sabemos hoje, naquela ocasião, Cazuza estava sim com a doença e já sabia, mas ele decidiu não revelar a situação, pois provavelmente não estava preparado. 2 anos depois da entrevista, ele faleceu devido a AIDS. Nos anos 90, circulavam muitas notícias de que Mara Maravilha e Xuxa teriam uma certa desavença, já que sempre que se encontravam, o clima ficava tenso com conversas delicadas como nesse caso. Certa vez, em seu programa, Xuxa recebia Mara Maravilha, que pediu a palavra dizendo que tinha vontade de dizer algo para a apresentadora, mas não queria que ela ficasse zangada. Xuxa então deixou Mara falar, e ela soltou uma declaração polêmica, afirmando basicamente que Xuxa exagerava ao falar da relação com seu pai, dando a entender que muitas pessoas passavam por situações muito piores, inclusive ela mesma, e não ficava expondo ou se vitimizando o tempo todo. Ela não falou exatamente com essas palavras, mas ficou claro que quis dizer isso. Eu tenho vontade de falar uma coisa pra você, mas eu não quero que você fique zangada comigo. Você aumenta muito, sabe, os seus monstrinhos. Porque se eu for contar o caso do meu pai pra você, você vai ver que o seu é de fichinha. Ela até cita seu exemplo, dizendo que foi criada por sua mãe, que seu pai a afastou e teve outros 4 filhos, seus meios irmãos que ela não conhecia e que estava tudo bem. Xuxa ouviu Mara com um semblante desagradável, deixando claro que não gostaria de falar daquilo, mas mesmo assim tentou apaziguar as coisas e relevar. As repórteres Patrícia Bringel, da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, e Rosane Ferraz, da TV Serra Dourada, retransmissora do SBT no estado, se estranharam enquanto tentavam entrevistar uma senhora, tia de uma jovem que havia sido encontrada sem vida na cidade de Bela Vista de Goiás. Rosane, da SBT, estava falando com a irmã da vítima quando decidiu se dirigir até a tia que estava sendo entrevistada pela repórter da Globo. A tia se irritou muito com a concorrência
concorrente que interrompeu sua entrevista ao vivo de maneira direta. Patrícia corrigiu Rosane, que havia errado ao afirmar que a tia era a mãe da garota. Rosane então voltou a falar com a irmã da vítima e o clima tenso ficou evidente. Aqui agora, por favor, eu tô falando com a tia agora. Vamos ouvir então, porque na realidade a família está recebendo toda a imprensa aqui numa coletiva. Que tanto a mãe como a irmã disseram que falariam apenas uma vez. Como é que uma pessoa vem? Essa não é a mãe, essa é a tia. Um pouco mais tarde, a repórter do SBT foi chamada novamente pelo apresentador do jornal e conseguiu uma entrevista exclusiva com a mãe da vítima. Sua persistência foi elogiada pelo apresentador, que também repudiou ao vivo a atitude da repórter da emissora concorrente. O jornalista Rodrigo Bocardi se tornou um dos assuntos mais falados nas redes sociais em 2020 por causa de uma jantada que ele levou ao vivo de um entrevistado no Bom Dia São Paulo, jornal apresentado por ele nas manhãs da TV Globo. Rodrigo Bocardi entrevistava o presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Os dois conversavam sobre a paralisação dos funcionários do metrô paulistano, que acabou não acontecendo. Rodrigo Bocardi então fez uma crítica sobre a paralisação, perguntando como o sindicato enxergava uma greve em meio à pandemia, de um serviço essencial que transportava milhões de pessoas que precisavam daquele transporte em meio à pandemia, se eles achavam justa a paralisação. O entrevistado não pensou duas vezes em responder ao jornalista, afirmando que considerava a paralisação justa e aproveitou para criticar a notícia de que vários bilionários brasileiros enriqueceram durante a pandemia do novo coronavírus, fazendo um contraste com os impactos do isolamento social na economia da população em geral, deixando o jornalista sem palavras no estúdio. Vocês consideram razoável uma paralisação no meio de uma pandemia? Eu considero. Teve uma reportagem do G1 que os 42 bilionários do Brasil aumentaram a sua riqueza em quase 27% no período de pandemia. Nas redes sociais, internautas compartilharam em peso o momento, criticando o repórter pela indelicadeza e achando satisfatória a resposta que o deixou sem palavras. Um outro episódio tenso na TV foi esse aqui envolvendo Eliana e Patrícia Abravanel, já que muito se especulava que as duas não se bicavam ou não se gostavam devido a diversos momentos que protagonizavam situações tensas quando se encontravam. Em uma certa ocasião, quando as duas participavam como convidadas de um quadro no programa de Silvio Santos, pai de Patrícia, Eliana, soltou uma indireta bem ácida para a herdeira, dizendo que ela podia manter a calma, afinal havia espaço para todos brilharem. Patrícia do céu, eu sempre soube que você me adorava. Tem espaço pra todo mundo, amiga. Vamos junto e avante, gente! Quando estava de saída do SBT, Eliana também foi homenageada e na sua despedida, Patrícia pediu desculpas por ela e pela família pelos boatos que circulavam de que ela não gostava da apresentadora. De forma elegante, Eliana aceitou as desculpas, mas não rendeu o assunto. Em uma certa ocasião, Silvio, muito brincalhão, afirmou em entrevista que se Eliana saísse do SBT, sua filha Patrícia faria uma festa e que já teriam 100 convidados, alimentando ainda mais a suposta desavença entre as duas. Se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa na casa dela, já convidou até 100 convidados. O fato nunca foi comentado publicamente por nenhuma das duas e muito provavelmente nunca será. Especula-se que elas tenham aproveitado os boatos que surgiram para intensificar a situação propositalmente, gerando um certo marketing ou mistério em torno disso, mas nada foi confirmado. Esse é o vídeo, deixe seu like, beijo, tchau.